Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no significado da Quaresma. A gente vai entender por que esse é um tempo de conversão, sabe? Tudo isso com base numa reflexão bem bacana da Graciela Virgínia do Amaral. É uma jornada profunda que a igreja propõe. E a gente vai descobrir junto o que cada passo dela quer dizer. Então, para a gente começar, é super importante entender uma coisa. A Quaresma não é só uma data marcada lá no calendário, né? É muito mais que isso. Pensa nela como um convite bem profundo, uma jornada espiritual que tem um propósito muito claro. Mas afinal, o que é a Quaresma? Bom, são aqueles 40 dias antes da Páscoa. É um tempo que a gente tem para voltar o nosso coração para Deus, sabe? Meditar no sacrifício de Jesus, nas dores, nas feridas dele. É como se fosse uma preparação, e uma preparação bem intensa para a maior festa de todas para nós cristãos. E olha, é muito importante não ver a Quaresma como se fosse uma obrigação, algo pesado. De jeito nenhum. Pelo contrário, ela é descrita como um verdadeiro sacramento do amor de Deus. É um tempo de salvação, sabe? Uma oportunidade única de reflexão que, poxa, a gente não pode deixar passar em branco. Ok, e o coração de toda essa jornada, o desafio principal mesmo é uma palavra, conversão. Mas o que essa palavra significa de verdade? Na prática, no nosso dia a dia. Pois é. O que é conversão? A gente ouve tanto essa palavra, né? Mas o significado dela é tão, mas tão profundo e transformador. É o verdadeiro centro, o núcleo de toda a experiência da Quaresma. Se converter, então, não é algo que acontece do nada. É uma ação. Exige que a gente rompa de propósito com o que é velho dentro de nós. Com aquele homem velho, sabe? Aqueles hábitos, aqueles pecados que só nos afastam de Deus. É literalmente abrir espaço para o novo nascer, para a vida de Cristo nascer dentro da gente. Essa escolha, que está bem no coração da conversão, é como uma troca mesmo, uma troca consciente. É deixar de lado a nossa vontade para abraçar a vontade de Deus. É abandonar o pecado para seguir os passos de Jesus. É uma verdadeira passagem do que a gente era para aquilo que a gente pode se tornar nele. E o maior exemplo disso, dessa entrega total à vontade de Deus, vem do próprio Jesus, lá no Getsêmani. Essa frase dele, nossa, ela resume perfeitamente o que é a conversão, render totalmente a nossa vontade à vontade do Pai, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis. Tá, mas como é que essa conversão do coração aparece na prática? Como ela vira realidade? Bom, ela precisa de atitudes concretas, de coisas que a gente faz no dia a dia. E para ajudar a gente nesse caminho, a igreja nos dá 3 ferramentas, digamos assim, que são clássicas. A primeira é a oração. E não é só falar palavras não, hein? É uma oração que vira ação, que coloca a voz de Deus em prática. A segunda é o jejum, que também não é só parar de comer. O sentido é muito maior, é um ato de caridade, é dar comida para quem tem fome. E a terceira é a penitência, que é aquele gesto de abrir mão de algo que a gente gosta, sabe? E fazer isso por amor a Deus. Então, o ponto principal aqui é entender que todos esses sacrifícios, essas práticas, elas não são o objetivo final. De jeito nenhum. Elas são o caminho. Sabe, um caminho que leva a gente para um destino glorioso. E é aí que entra uma coisa que parece até um paradoxo, né? Mas que é o centro da nossa fé e que a gente vive com muita força na Quaresma. Não existe vida nova se não houver a morte para o homem velho. Para a gente renascer, algo em nós precisa morrer primeiro. É que, quando a gente se une aos sofrimentos de Cristo, com a penitência, com o sacrifício, a gente está se preparando para poder compartilhar da alegria imensa da ressurreição dele. A jornada pode ser difícil, sim, mas a recompensa é a vida eterna. E para fechar, a gente tem o exemplo de Nossa Senhora, que é o nosso modelo de perseverança. Ela nos ensina a não fugir da dor, sabe? Pelo contrário, ela nos ensina a ficar de pé aos pés da cruz, com a certeza de que é a vontade de Deus que está se cumprindo na gente. Ela ficou lá, de pé. E esse é o grande convite para cada um de nós nesta Quaresma. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, comente, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.